Olá, meus queridos e minhas queridas, como vão vocês? No ar com vocês, Ponderando com Caju, o seu canal de economia, gestão e finanças pessoais. Aqui você vai ter um conjunto de posições e, na verdade, estudos que são feitos, onde nós vamos primar pelo equilíbrio e pela sensatez. E agora, no vídeo de hoje, nós vamos fazer primeiro uma ressalva de que normalmente as pessoas muitas vezes procuram no YouTube uma forma de entretenimento, uma forma de espairecimento, porque o nosso mundo nos dá uma sensação de uma total crueldade e de governantes que mais parecem ser completos insanos e psicóticos pela maneira como eles se portam e pelas atitudes que tomam. E ao invés de eu proporcionar a vocês um entretenimento, uma forma de lazer, eu trago todos vocês para o mundo da realidade, e principalmente da realidade econômica, que é essa que governa todo o nosso dia a dia e toda a humanidade. Mas quanto mais nós quisermos fugir desse mundo, mais esse mundo nos castiga pelo desconhecimento que nós temos dele. Portanto, eu tenho que fazer um trajeto contrário. Pegar todos vocês, ou todos nós, e irmos ao encontro dessa realidade econômica e tentarmos entendê-la. Porque quando nós a entendemos, nós podemos encontrar caminhos melhores para todos nós. Caminhos em que nós possamos trilhar, e não caminhos que sejam impossíveis. Caríssimos e caríssimas, hoje nós vamos tratar de um dos temas mais importantes que pode existir, que é o óleo diesel, como está escrito, a gasolina e o gás de cozinha. O óleo diesel ele é importante porque todo o transporte de mercadoria no Brasil se faz por meio de caminhão, e caminhão é a óleo diesel. E se o diesel sobe de preço, o frete também vai subir. E esse frete vai ser transferido em termos de custo para o preço final das mercadorias. Então, muitas vezes, se a mercadoria já tem um preço de produção, esse preço de produção pode ser aumentado por causa do frete. E no nosso país as distâncias a serem percorridas são muito grandes, e há também os pedágios. E se a isso você somar o preço do óleo diesel, então você tem um estrago muito grande que pode se formar. E o óleo diesel também é responsável pelo transporte das pessoas de ônibus nas grandes cidades. Então a tarifa de ônibus está ligada a isso também. O segundo preço importante é o da gasolina. A da gasolina faz com que as pessoas possam se dirigir ao trabalho, não a maioria da população, mas uma parte importante, e também as pessoas possam se dirigir em outros lugares para ter o seu lazer. E o lazer ele é importantíssimo para os trabalhadores porque ele recompõe as nossas forças, ele recompõe as nossas energias. E depois que nós descansamos, nós podemos trabalhar melhor. E em penúltimo lugar, nós vamos falar do gás de cozinha, que provavelmente é até mais importante que esses outros dois, porque é com o gás de cozinha que as famílias fazem a comida no seu dia a dia. E o substituto do gás de cozinha os substitutos, na verdade, são péssimos, porque o primeiro substituto seria a lenha. Mas a lenha não está mais disponível nas grandes cidades, porque as florestas já foram devastadas, a maior parte delas. O que resta são nesgas de Mata Atlântica e principalmente na Amazônia. E além de tudo, a lenha tem um baixo poder calorífico. Portanto, aí nós teríamos um agravamento de custo da lenha e mais o poder calorífico que ela pode oferecer, porque o gás ele pode ser graduado. E um outro aspecto um outro substituto da lenha seria a energia elétrica, que seria ainda mais caro e, portanto, inviável. Então, quer dizer, o gás de cozinha vai ser ainda, por talvez
décadas, muito importante em nossas vidas. Vamos começar agora, portanto, pelo óleo diesel, e nós vamos focar no ano de 2019. Aqui, como vocês já viram, nós temos os três componentes principais do transporte das mercadorias e de combustível, que é o diesel, a gasolina e o gás. O gás não, podemos falar combustível ou energia. E aqui nós temos, em 2019, por exemplo, qual foi a variação que teve o óleo diesel? O óleo diesel teve uma variação de 8,73% em média no Brasil inteiro. Quer dizer que pode haver regiões em que esse reajuste for um pouco menor e em outras que foi um pouco maior. Da mesma maneira a gasolina e da mesma maneira o gás. A gasolina teve um reajuste de 6,16%. E o gás de cozinha, esse menos 0,03, quer dizer que o preço está praticamente estável, nem aumentando e nem diminuindo. Agora, esses números não dizem nada para nós se está a nossa vida mais cara ou mais barata. Nós somente vamos saber se a gente comparar com o reajuste do salário. O reajuste do salário é dado pelo INPC. E o INPC, nos momentos finais, foi avaliado em 4,48%. Então aqui ele está perdendo do óleo diesel, está perdendo da gasolina e somente o gás de cozinha que continua igual, porque o gás de cozinha é um preço importantíssimo, porque esse preço é com que nós, como eu disse, fazemos comida, então o gás é alguma coisa que nós podemos dizer até explosiva em termos de sociedade. E outra, e esse próximo comparativo aqui que eu faço é com o salário mínimo atual. O salário mínimo atual é de R$ 1.045. Esses R$ 1.045, para quanto ele foi, ele se refere a esse percentual aqui. Porém, isso pela regra atual, que foi adotada agora, em 2020. Se fosse pela regra antiga, adotada em 2003, e que veio até o ano de 2019, o salário mínimo teria que ir para R$ 1.053. Ele teria um adicional. Porém, esse pequeno adicional, somando-se todos os anos, ele pode representar uma diferença até mais substantiva para os trabalhadores, para as famílias assalariadas. Isso aqui é o nosso panorama geral. Agora, eu vou mostrar para vocês, num próximo quadro, qual foi o preço mínimo e qual foi o preço máximo em termos de Brasil para o diesel, a gasolina e o gás. Um instante só, por favor. Se vocês observarem bem, eu troquei os dados. Da mesma tabela, volto a dizer, em termos de preço de venda médio no país. Muito bem. O diesel, em janeiro, qual era o valor médio dele em termos de Brasil? R$ 3,43. Em janeiro, ou melhor dizendo, isso em janeiro. Em dezembro, final do ano, qual era o preço médio do diesel? Era de R$ 3,73. Qual foi a variação nesse período de um ano? 8,73%. Vamos ver a gasolina. A gasolina era 4,26 em janeiro de 2019. Em dezembro de 2019, passa para 4,53. Um aumento de 6,16%.
E por último, o gás de cozinha. Estava na faixa de 69, portanto R$ 70 em média, e ao final do ano permaneceu mais ou menos nessa faixa de R$ 70. Esse número negativo quer dizer que a diferença aqui percentual, se vocês observarem, é 0,03, é muito pequena. Ó. A diferença está justamente nessa casinha aqui, na segunda casa decimal. Isso quer dizer que nós estamos diante de um preço praticamente estável. O que eu posso comentar é, por que há essas diferenças de preço? Essas diferenças de preço ocorrem porque não existe refinaria em todos os estados do país. A Petrobras tem 13 refinarias, se eu não me engano. E aonde elas existem, se torna um custo mais barato para você levar o combustível até o posto de gasolina. Em estados, por exemplo, como Mato Grosso do Sul, em que não há refinaria, esta gasolina e este óleo diesel e o gás tem que ir de caminhão até lá, atravessando milhares de quilômetros, porque as distâncias no Brasil são muito grandes, afinal, nós estamos num país continental. E uma outra coisa que também pesa no preço destes três importantes, esses aqui dois combustíveis, aqui o gás que é bem energia, mas o gás também pode ser combustível, é que está justamente nos postos de gasolina, nas margens de lucro que eles vão cobrar. Porque eles compram a gasolina da Petrobras por um preço, daí acrescentam nisso uma diferença pelo qual eles vão vender. E isso vai ser a margem bruta, que é o preço que eles compram e o preço que eles vendem. Dependendo dessa demanda, essa margem pode ser tanto maior quanto menor. E essa também muitas vezes é uma explicação porque que muitas vezes lá fora o preço da gasolina, ou melhor dizendo, o preço do barril de petróleo cai e aqui não. Porque pode cair o preço lá do barril de petróleo. A Petrobras pode reduzir o seu preço também aqui dentro. Mas acontece que outra coisa são as margens pelos quais as redes de distribuição, que são os postos, vão cobrar pelo combustível que vão vender. Mas não se preocupem que um dia eu farei um vídeo expressamente a respeito da Petrobras. Agora, novamente, uma pequeníssima pausa para nós tratarmos uma última questão destes três componentes tão importantes. Um instante, novamente. Meus queridos, voltei. Agora para o quadro final, onde eu vou mostrar para vocês o preço mínimo e o preço máximo que foram cobrados pelo óleo diesel, pela gasolina e pelo gás, também em termos de Brasil. O preço mínimo foi de 3,03. Isso foi o mínimo que se pagou em média. E o máximo, a R$ 4,95, próximo de R$ 5,00. Isso para o diesel. A gasolina, preço mínimo de R$ 3,57 e um preço máximo de R$ 5,88. E por último, nós temos o gás de cozinha. Nos lugares mais próximos, por exemplo, como eu falei, das refinarias, nós pudemos ter um preço mínimo de até R$ 50. Mas nos lugares mais distantes, vejam só para quanto que ele foi. R$ 115. Vejam uma diferença muito grande realmente. Meus caros, nós vamos parando por aqui. Por favor, inscrevam-se nos canais. Isso aqui que eu mostrei para vocês foi uma pesquisa que eu fiz na Agência Nacional de Petróleo, em que são catalogados todos esses valores. Eu posso fazer uma análise desde 2001, se eu quiser.
mas agora eu apenas me restringi ao ano de 2019 para fazer alguma coisa o mais qualificada possível para todos nós. Porque conhecimento é essencial. Meus queridos, até daqui uma semana neste mesmo bate-canal.